queria te convidar agora, você que está acompanhando aí direto dos Estados Unidos, a questão da Artemis 2. Estados Unidos conseguiram lançar a missão esta semana. Isso também nos indica uma nova corrida espacial, que eu gostaria que a gente discutisse bastante, mas eu queria que você, que está acompanhando aí tão de perto, gosta tanto desse assunto, como a gente sabe, aqui nos bastidores da CNN, a Mari vem acompanhando isso muito de perto. Eu queria que você desse um resumo para a gente aí do que está acontecendo. Eu adoro exploração espacial, estou adorando poder falar sobre esse assunto um pouco, né, falar um pouco sobre o que acontece fora do planeta Terra, né, já que aqui a coisa está tão complicada, mas a questão é que o que acontece fora do planeta Terra tem muito a ver com o que está acontecendo aqui também, né, então a gente fala dessa missão Artemis, mas fala também sobre o que isso quer dizer aqui para a gente, né, uma missão, então só para explicar, a missão Artemis 2 faz parte do programa Artemis, foi lançada agora nessa semana, 4 astronautas que estão nesse momento em direção à Lua. Eles não vão pousar na Lua, mas essa missão pode levá-los ao ponto mais distante em que a humanidade já teve da Terra, o lado oculto da Lua. Então, esses astronautas devem contornar a órbita da Lua. Eles saíram lá da Flórida, do Kennedy Space Center, agora estão em direção à órbita da Lua, devem contornar a órbita, chegar então a esse lado oculto da Lua. A NASA está fazendo uma transmissão, né, do que esses astronautas estão vivendo nessa nave espacial, e eles devem ficar sem comunicação durante uns 45 minutos enquanto estiverem no lado oculto da Lua, e depois voltam então para a Terra, uma missão que deve durar cerca de 10 dias, e é importante por vários motivos. Primeiro, porque é a primeira vez que a humanidade está indo em direção à Lua em mais de 50 anos, isso, a última missão Apollo aqui nos Estados Unidos foi em 1972, então isso já entusiasma muita gente, muitas novas gerações que só estão vendo isso agora, né? Até as imagens lá do lançamento no Kennedy Space Center na Flórida são muito legais, as pessoas, as crianças acompanhando, e é muito importante porque o objetivo final desse programa Artemis é levar os astronautas para a Lua mais uma vez e talvez estabelecer uma base lunar ali na Lua, onde é possível extrair recursos como hélio, hidrogênio, água congelada, e aí isso pode servir como um ponto de partida para outras missões, quem sabe missões até explorar Marte. Agora, por que isso tem a ver com o que a gente vive aqui na Terra? Porque né, Américo, como você disse, uma nova corrida espacial, mas agora é uma corrida espacial entre os Estados Unidos e a China, principalmente. A China também quer levar astronautas para pisarem na Lua. Donald Trump, já no primeiro mandato dele, direcionou a NASA a concentrar esforços para levar os astronautas para a Lua mais uma vez. Essa missão, Artemis 2, é a 2 porque a primeira foi só a nave, né? Agora a segunda vai com os astronautas para testar ali os sistemas de apoio à vida da nave. Então, essa é a segunda missão desse programa que pode levar os astronautas a pisarem na Lua mais uma vez, e acontece agora nesse mandato de Donald Trump, que está muito empenhado em querer fazer com que os astronautas pisem na Lua antes de 2030, antes de os chineses chegarem lá, ou seja, é uma nova corrida espacial. E aqui nos Estados Unidos há, claro, muito entusiasmo, porque é fascinante, a gente não sabe o que é que esses astronautas vão descobrir, o que é que eles vão voltar dizendo, né, ou trazendo, enfim. Mas há também críticas com relação aos gastos dessa missão. São bilhões de dólares que, inclusive, estão lá no projeto de lei de Donald Trump, o Big Beautiful Bill, né, o projeto de orçamento dele, previstos para essa exploração espacial da NASA nesse momento. Então há também críticas sobre isso, especialmente considerando tudo que a gente está vivendo aqui no planeta Terra, essa quantidade toda de dinheiro para a NASA. Então o diretor da NASA, que foi nomeado por Donald Trump, também recebe uma série de críticas nesse momento, é cobrado e se justifica sobre isso em várias entrevistas, dizendo que é muito importante para a humanidade, né, de uma forma geral. E o que eu acho interessante de tudo isso é que a gente sempre fala muito nesse sentido mesmo, né, de como essas missões espaciais são importantes para a humanidade, para unir a humanidade, mas elas também são produto de uma competição.
são hoje produto de uma competição entre Estados Unidos e China, assim como lá atrás o programa Apollo foi um produto de uma competição entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Exatamente, acho importante a gente explicar por que, afinal de contas, a China e os Estados Unidos estão nessa corrida espacial e como lá atrás também a União Soviética, que lançou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, depois os Estados Unidos chegaram à Lua primeiro, eles tiveram aquela corrida espacial e agora a gente tem essa corrida espacial entre a China e os Estados Unidos. E nós temos alguns interesses, né, como você colocou, Mari, dos dois lados. Eles querem explorar recursos da Lua, como água congelada que existe por lá, hélio, hidrogênio que pode ser utilizado, por exemplo, para inclusive virar um combustível para naves espaciais. Isso. Portanto, a Lua poderia passar a ser uma estação espacial ali intermediária para que eles fossem para outros planetas. Os dois países estão interessados nisso. Eles querem minerar, veja só, exploração mineral da Lua, porque eles esperam conseguir encontrar alguns outros elementos ali, alguns outros minérios que poderiam ser importantes para os países. Agora, tem dois aspectos que são fundamentais nessa disputa, nessa corrida espacial também, que são aspectos, de defesa. Se você tiver bases na Lua, você eventualmente pode usá-las para a defesa do seu próprio território, embora, obviamente, seja muito distante, mas isso dá uma vantagem muito grande. E o segundo ponto, que é um ponto que a gente viu ao longo da história também, viu na colonização, por exemplo, das Américas e de vários outros países, que é aquele ponto. A potência que chega primeiro tem muito mais chance de moldar não só o modelo de exploração da Lua, como também as regras de exploração da Lua. Então, esses dois pontos são fundamentais nessa disputa. E eu queria aproveitar o seu gancho, Mário, do que você disse, e passar a palavra para o professor Vitélio sobre esse debate dos benefícios e dos custos, por exemplo, da exploração espacial. Eu me envolvi em alguns debates aí, inclusive essa semana, sobre isso. Temos tantos problemas aqui na Terra. Do ponto de vista de relações internacionais, de geopolítica, qual é o significado disso? Porque é um investimento que os países querem fazer, precisam fazer. Qual é o impacto disso, professor, em termos geopolíticos, dessa disputa, dessa corrida espacial? Olha, Américo, ao longo desses anos todos que a gente interage, eu acho que essa foi a primeira vez que você fez uma pergunta relacionada à minha tese de doutorado. Olha! Sensacional! Que legal! A minha tese de doutorado é sobre como inovações que foram feitas na área militar acabaram sendo utilizadas na área civil, inclusive durante a Guerra Fria, a corrida espacial da Guerra Fria, inclusive essa nova corrida lembra muito a Guerra Fria, parece uma segunda Guerra Fria. Mas veja só, então, computadores eletrônicos, fibra ótica, telefone celular, avião a jato, máquinas de controle numérico, roupas contra fogo, tênis anatômico, drones, tudo isso foi desenvolvido num contexto do complexo militar industrial dos Estados Unidos, né? Então, colocando juntas empresas, indústrias, né? E universidades dos Estados Unidos com o governo. Então, nesse complexo, universidades como Harvard, MIT, Caltech, Columbia se beneficiaram e grandes empresas ganharam recursos ou se tornaram grandes nesse período. Então, a IBM, a Boeing, General Electric, General Dynamic, dentre outras. Pensei que tivesse caído de novo aqui. Mas aí veja só, Américo, nesse momento aqui existe a questão da corrida, sim, por conta do Tratado de 1967, então o Tratado do Espaço Sideral. É um tratado que prevê que o espaço pertence a todos, ele é patrimônio da humanidade, então ele acaba com o conceito de quem chega primeiro se serve primeiro, que era um conceito que havia nas relações internacionais antes disso. Quem colocar bases na Lua vai ter benefícios, é claro, na exploração dos minérios, como você falou, mas também tem uma questão de navegação espacial, que é importante para fins militares e civis, para comunicação segura, para logística de longa distância. Existe também a construção do poder simbólico de estar na vanguarda da tecnologia. Existe uma competição que é formada nesse momento por uma parceria público-privada nos Estados Unidos, então é o governo dos Estados Unidos com empresas como a SpaceX, por exemplo,
ou a Blue Origin, a própria Airbus, que é um consórcio europeu, participa, a Lockheed Martin, e é uma forma de se contrapor ao modelo chinês, que é mais concentrado no Estado, e a própria Índia tem um programa espacial também, não tão desenvolvido. A Rússia, né, nós tivemos um período em que a exploração espacial ficou na órbita baixa, e aí foram usadas, por exemplo, contribuições mais comuns, como a Estação Espacial Internacional, que seria de benefício de todos. Mas agora a competição voltou e ela tem, sim, um sabor de nova Guerra Fria, Américo. Excelente explicação. Não sabia da sua